Olá, está no ar mais um Academia. Antes da internet, uma pessoa que não gostaria de ser lembrada por algum fato não teria muito problema. O próprio tempo cuidava disso. O tal fato era simplesmente esquecido. Mas hoje em dia isso é difícil. Pense em uma celebridade que não queira ser associada em um site de buscas a determinada expressão. Ela pode simplesmente exigir que a página não forneça informações ao internauta? Deve solicitar à justiça que determine esse não fornecimento? As dúvidas fizeram a nossa convidada de hoje refletir e fazer uma dissertação. Vamos ao resumo. O direito ao esquecimento na era digital. Desafios da regulação da desvinculação de URLs prejudiciais a pessoas naturais nos índices de pesquisa dos buscadores horizontais. Dissertação apresentada ao programa de pós-graduação da Escola de Direito da Fundação Getúlio Vargas de São Paulo, como requisito para a obtenção do título de mestre em Direito e Desenvolvimento. Orientadora, professora doutora Flávia Portela Puschel. Esta é a dissertação da Luciana Helena Gonçalves. Bem, a Luciana vai conversar comigo daqui a pouco sobre esse assunto, mas antes disso eu apresento os nossos debatedores. Tiago Luiz Sombra, mestre em Direito, e o mestre em Direito Constitucional, Alexandre Sankiewicz. Como sempre, nossos convidados acompanham o assunto no primeiro bloco e voltam com as perguntas no segundo bloco, no momento do debate. Luciana, seja bem-vinda ao Academia. Muito obrigada pela sua presença. Obrigada, eu que agradeço pela oportunidade de estar aqui. Bom, vamos começar a nossa conversa, então, sobre o motivo. Qual foi a sua motivação para escolher esse tema? É um tema muito comum, já que a gente está na era da comunicação digital? Sim, eu acredito que seja um tema muito comum. Eu, desde a graduação, vim estudando sobre o direito à privacidade na Alemanha, em como o Brasil ele importa teorias lá de fora para proteger a privacidade. E aí a minha orientadora, que é a Flávia Puschel, a quem eu muito atribuo o meu trabalho, eu acho que a gente tem que reconhecer aqui, ela me sugeriu, já que com o advento de duas pessoas, hoje nós temos o eu real e o eu na web. Então, nós somos extensões do que nós exprimimos na web. Então, por causa disso, ela sugeriu para mim, por que você não pesquisaria sobre como esse direito à privacidade poderia ser tutelado na web? E, a meu ver, o que antes no direito alemão era dividido como esferas, então esfera íntima, esfera privada, esfera pública, a web mistura tudo. Por isso que eu achei interessante esse tema, veio de um desenvolvimento já acadêmico e também a pedido, né, da minha orientadora, e hoje eu agradeço a ela, porque eu acredito que em 2014, quando eu estava iniciando, esse tema ainda não tinha o desenvolvimento que ele tem agora. De fato, é um tema com um limiar muito tênue, né, essa questão do direito ao esquecimento. Eu acho que é bacana a gente explicar para quem está em casa o que é o direito ao esquecimento, para a gente continuar a nossa conversa. A primeira ponderação que eu tenho a fazer é que eu não gosto da palavra direito ao esquecimento. Direito ao esquecimento, para mim, parece forçar alguém a esquecer, forçar uma memória coletiva que não exista mais, uma memória coletiva. E aí prejudica muito a defesa do direito à privacidade. Eu acredito que a palavra esquecimento, por causa desse forçar, por causa dessa construção de memória coletiva, prejudica que alguém defenda o direito à privacidade. E eu preferiria no direito a denominação de direito de desvinculação. Por quê? Porque quando nós vamos pesquisar na web, nós colocamos, por exemplo, Luciana Helena Gonçalves e outra palavra-chave, adoção. E aparece um resultado, uma URL com base nessas palavras-chave. A desvinculação, ela só indica que o buscador horizontal, por base dessas palavras-chave, ele desvincule algo do índice que ele criou. Então, quando a gente busca no buscador horizontal, não é a web que aparece ali, é o olhar que o buscador tem da web, é um índice que ele criou. Se a gente desvincular, a gente não vai retirar a informação da web. Ela não vai sair da web, nem mesmo do índice dele. Ela só vai não mais aparecer com base nas palavras-chave. O importante é que meu nome não esteja vinculado. Por quê? Porque hoje em dia se reconhece que você existe sendo vinculado pelas informações na internet. Empregadores, pretendentes a namorados,
vão lá colocar Luciana Helena Gonçalves. E se aparecer como primeira informação, por exemplo, que eu fui adotada, eu posso não querer que saibam disso. A informação vai continuar lá, por isso que a minha proposta não é de censura, porque a informação continua na web, ela só é uma medida alternativa para a vítima ter outra possibilidade que não retirar a informação da web. Eu não estou propondo um radicalismo, né, por meio dessa dissertação. Eu não acho que o direito à privacidade tem que preponderar sobre o valor da liberdade de expressão. Isso quer dizer o quê? Problemas em relação à informação na web envolvem colisão de autonomias. Nós temos a autonomia de pedir que não seja exposta informação a nosso respeito, ou seja, um direito de ser deixado sozinho, como diz o direito norte-americano, right to be left alone, um direito de se ocultar. Enquanto isso, a empresa, que é o buscador horizontal, tem a liberdade empresarial de propagar informação e proporcionar o acesso à informação. Mas o problema disso é que, a meu ver, os tribunais, em grande número, vêm preponderando a atividade só do buscador. Eles só se delimitam a explicar como o buscador funciona, qual seria o risco de acesso à informação. Em nenhum momento eles veem o caso da vítima, a circunstância, o que prejuízo foi gerado a ela. Então, dá para perceber, eu realmente acredito que dê para perceber, por meio das decisões, que a liberdade de expressão ela é elevada em relação ao direito à privacidade, mas o direito à privacidade ele tem que começar a ser pensado para os buscadores, eu acho que de uma forma mais profunda. Como nós estamos cada vez mais no ambiente da web, pode piorar ainda mais essa ingerência dos buscadores ou esses danos que geram a nós na vida real. Então, imagine o caso europeu. O caso europeu não era um simples empresário que queria só que uma informação seja desvinculada. Ele era um consultor de empresas que já tinha quitado a dívida há 10 anos. Imaginem que os clientes dele vão no buscador pesquisar sobre o nome dele e o primeiro resultado que aparece é uma dívida. Assim, quem me disser que não gerou um dano direto a ele, um prejuízo, me desculpe, mas eu acho difícil não pensar nisso. Luciana, os buscadores continuam, então, afirmando que é impossível varrer uma informação da internet. O resumo é esse. Exatamente. Eles alegam sempre que eles não são donos da internet. Só já sendo clara, eu não utilizo a palavra internet, porque internet quer dizer todo o tráfego de dados. Então, incluiria o e-mail, todo o aparato. A web é sobre informação. Aqui, a minha dissertação é sobre informação sobre as pessoas. E eles alegam que não teria como, isso seria controle prévio. Mas como é um controle prévio se o índice de pesquisa já está criado? Eles criaram esse índice de pesquisa sobre a informação na web. Então, eu não considero um controle prévio. É só um realinhamento de valores. E até por isso eu defendo que o direito de desvinculação ele só pode ser concedido por meio de prejuízo à pessoa. Agora a gente vai fazer uma pausa na nossa conversa, porque chegou o momento de apresentar a bibliografia que a Luciana usou na pesquisa. Vamos ver. Responsabilidade civil na internet e nos demais meios de comunicação. Coordenadores, Regina Beatriz Tavares da Silva, Manuel Pereira dos Santos. Editora, Saraiva. The Future of Reputation. Autor, Daniel J. Slove. Editora, Yale University Press. Tutela e Privacidade na Internet. Autor, Marcel Leonardi. Editora, Saraiva. Luciana, então agora a Academia abre espaço para que você conclua o seu raciocínio e traga novas questões que a gente ainda não discutiu, não debateu aqui no programa. Fique à vontade. Obrigada. Bom, o que eu gostaria de ressaltar é que o problema não é na informação, então o problema não é no conteúdo, mas sim na associação do nome da pessoa com a informação. Ou seja, você pode pedir a desvinculação de uma informação verdadeira, ilícita, lícita ou até positiva sobre você. Imagine que alguém tem uma informação sobre um ato de caridade, mas quando for pesquisar sobre ela, aparece esse ato de caridade, outras pessoas sabem que ela tem muito dinheiro. Isso pode gerar um prejuízo a ela. Então, só lembrando que o problema não é a informação, é a vinculação do nome da pessoa a uma informação que pode lhe gerar prejuízos. O que eu e a minha orientadora chegamos à conclusão é que a solução para o direito de desvinculação é a que já existe no Brasil.
é uma solução boa. Por quê? Porque cabe ao Poder Judiciário sopesar colisões de autonomias. Na Europa, por exemplo, essa função é delegada para um buscador horizontal. Então, o Yahoo, por exemplo, vai falar o que é direito à privacidade e o que é acesso à informação. O problema no Brasil, ele não envolve dados pessoais. Nós não temos legislação de dados pessoais, como na Europa e nos Estados Unidos. É um problema de defesa de direito de personalidade. Direito de personalidade é autonomia. Que tipo de autonomia você quer em algum aspecto da sua vida? No caso da web, é um direito à privacidade, é um desdobramento do direito da personalidade. Então, a gente já tem um meio de se tutelar o direito à privacidade por meio da tutela do direito à personalidade que o nosso Código Civil, a nossa Constituição, o próprio Código de Processo Civil prevêem. Então, eu acredito que isso é o que a gente tem e resolve. Tanto que os buscadores continuam funcionando normalmente por meio desses pedidos. E eu acredito que pensar em autoridade independente de proteção de dados é uma discussão para o futuro. Eu acho que envolve até mesmo debate público. Será que o Brasil quer mesmo tutelar direito à privacidade para colocar orçamento nisso? Será que vai demorar? É uma política legislativa. Então, eu acredito que com o que a gente tem hoje pode sim ser reconhecido e protegido. A gente só tem que saber o que é isso, para que serve e que não se estenda. E isso vai pelo meio de prova mesmo do prejuízo. Ok, Luciana. Fica então a questão para debate posterior, né? E agora a gente para uma pausa. Daqui a pouco tem debate aqui no Academia. É já já. Estamos de volta com o Academia. Estão aqui no estúdio Tiago Luiz Sombra, mestre em Direito, e o mestre em Direito Constitucional, Alexandre Sankiewicz. Depois de ouvir com atenção tudo o que disse a Luciana sobre a dissertação, vão tirar dúvidas. Chegou o momento, então, do nosso debate. Vamos começar com você, Tiago, por favor. Bom, primeiramente agradecer, parabenizar a Luciana pelo belo trabalho, um tema realmente muito polêmico, um tema que é um tema muito atual também. E basicamente uma pergunta que eu queria te fazer envolve os requisitos que foram utilizados na União Europeia para o julgamento que lá ocorreu. Se você considera que os requisitos utilizados lá para a aplicação do direito ao esquecimento, hoje a gente chama mais o direito de ter os seus dados atualizados, deveria também ser aplicado no Brasil? Eu achei ótima essa pergunta, obrigada. Acho que elucida bem o problema. Como eu já só apontei rapidamente, eu não acredito que o requisito da não existência do prejuízo possa prevalecer. Aí eu realmente acredito que houve exagero. Eu acho que é bom a gente ponderar bem a situação e ver a tutela do possível. O que poderia ser feito de maneira razoável. Eu não concordo com isso. Eu acho que deveria haver demonstração de prejuízo. O que eu acho que se aproxima, e aí eu agradeço pela pergunta que eu consigo esclarecer mais o tema, é que a gente pode pedir a desvinculação independentemente de agir contra o terceiro que postou a informação lá. Isso, se você for no formulário do Google no Brasil, e eu já tentei, eu fiz o teste, para a gente olhar se realmente funciona. Quando eu tentei pedir pela desvinculação de uma informação sobre mim, que até dava o meu endereço residencial em Minas, né, quando eu fiz a graduação, e ele não me concedeu, e ele falou que eu deveria agir contra o terceiro. Eu só poderia pedir para ele se eu tivesse agido contra aquela publicação minha no exterior que tinha colocado o endereço lá, porque não era problema dele. Eu acredito que não. Existe possibilidade, sim, de, por mais que a gente não tenha entrado contra o terceiro, a gente peça, independentemente, o pedido de desvinculação contra o buscador horizontal. Existe interesse. Por quê? Imagine que a vítima não consegue encontrar o terceiro. Então, assim, a própria Agência de Segurança de Rede da União Europeia concluiu que até mesmo um terceiro, a utilidade não é grande se o terceiro retira a informação de lá, que aí é contra o acesso à informação. Por quê? Porque tem a possibilidade de repostar a informação. Então, eu acredito que na internet, na web, na questão de informação, nenhuma medida é 100%. Não é porque nenhuma medida é 100% que a gente não pode pensar em medidas. O próprio Lessig, ele fala que a gente tem que pensar numa regulabilidade da web. Tem que existir valores na web.
Se não, vira o que as empresas quiserem, o que elas consideram relevante. Então, eu acredito que sim, a gente tem que pensar em medidas possíveis e a medida de desvinculação autônoma seria uma medida possível e que criaria alívio. Alexandre? Agradecer o convite, dar os parabéns para a Luciana pelo excelente trabalho. Você escolheu um tema muito difícil, muito polêmico, mas consegue desenvolver um trabalho didático, com uma leitura muito agradável e muito fácil de ser compreendido. Eu tenho duas perguntas para você. Primeiro, quais são os parâmetros para o juiz, no caso concreto, decidir quando vai deferir essa desvinculação e quando não vai deferir essa desvinculação? Assim, o que ele deve considerar para decidir? E a segunda pergunta é a seguinte, considerando que a jurisprudência do STJ entende que os buscadores não são responsáveis e você deve entrar diretamente contra o site que publicou a notícia, qual é o risco da aplicação do direito do esquecimento no Brasil acabar na prática via ser uma forma de censura, já que no Brasil o que vai ocorrer é que a matéria vai acabar saindo da web. A notícia, se essa jurisprudência for mantida, você vai acabar retirando a matéria da web. Bom, os casos vão se autoexplicar, eu acredito. Isso até eu respondo assim pela uma evolução que eu vejo do direito alemão de proteção da privacidade. O direito alemão via antes a esfera íntima como intocável, mas hoje eles não conseguem mais falar sobre uma intocabilidade, porque o caso concreto que vai dizer, às vezes uma esfera íntima é um caso de família que é publicizado e essa informação precisa ser conhecida. Então, eu acredito que, por exemplo, caso de adoção, caso que envolva criança e adolescente, como é a própria Lei Delete da Califórnia, já é uma legislação norte-americana que já vem valorizar criança e adolescente na web. Então, casos mais sensíveis. Então, assim, critérios, sinceramente, eu não consigo falar de forma exaustiva. Eu acho que não foi o objetivo da minha dissertação, sinceramente, sendo bem humilde, não deu nem fôlego, porque eu demorei tanto tempo para entender o funcionamento e para explicar os casos, e eu me recorri a direito alemão, a direito norte-americano, que quando chegou nos critérios a gente pensou, nossa, é bem mais complexo. Tomara que novos trabalhos tratem esse tema, porque os critérios realmente são casuísticos, e eu até acredito que é ruim você dar exaustividade a eles. O prejuízo, eu acho que seria a melhor alternativa. E quanto à inviabilização do funcionamento dos buscadores, eu acho que na própria União Europeia, em que esse pedido foi em massa, os buscadores continuam ali, eu acredito, né? Eu acho que a tutela do direito de privacidade sempre tem que aparecer. Nós somos pessoas, nós temos autonomia. Então, eu acho assim, os buscadores vão saber agir em relação a isso, eles estão sabendo se preparar em relação a isso, eles têm que estar preparados com a valoração do direito à privacidade, né? Nós não somos objetos na web, é o que a Ellen Nissenbaum e a Julie Cohen defendem. Nós não podemos ser objetos na web, de estar sujeitos ao que as empresas nos ditam, e, por causa disso, não pode nos ser tolhido esse direito. Tiago, por favor. Luciana, você acredita, assim, a gente tem observado que as decisões têm sido muito pontuais, em algum momento sem algum tipo de uniformidade. Você não acredita que a formatação da figura do direito ao esquecimento, ou do direito de ter seus dados atualizados, ou de melhor proporcionar uma desvinculação e não uma desindexação, as decisões judiciais não estariam depondo contra a própria tentativa de dar uma proteção normativa e uma tutela aos usuários? Bom, agradeço as perguntas, todas ajudaram a elucidar, e essa é justamente a minha conclusão, por isso até eu agradeço muito por estar aqui, porque, sinceramente, eu sinto que o meu trabalho, como defende direito à privacidade, ele acaba sendo colocado um pouco de lado, porque é o que ninguém quer ver. Não dá para a gente falar de divulgação de informação, a mesma impacto de informação que um buscador horizontal dá de uma rede televisiva. Às vezes, a rede televisiva só alcança um determinado público-alvo.
Então, utilizar a palavra direito ao esquecimento para esses dois tipos de defesa do direito à privacidade, eu acho que aí a gente não entende os requisitos nem de um e nem de outro e aplica os requisitos para todo mundo. Nisso, eu acredito que quem lucra seriam o acesso à informação, porque vai sempre continuar com o mesmo argumento, em todos os contextos tem que ter direito a acesso à informação, e como o direito à privacidade fica generalizado, a gente não entende os requisitos, a gente não entende o que a vítima quer, a gente tem que pensar sempre, por que a vítima está pedindo isso? Qual é o prejuízo a ela? Porque nesse contexto, qual é a divulgação da informação? Nisso, a Alemanha, eu acho que explica muito bem sobre a eficácia horizontal dos direitos fundamentais. Quando tem um poder grande de uma empresa e ela cria uma ampla divulgação, será que não é até um problema constitucional? Isso eu acho que deve ser ponderado pelos juízes. Aí nisso eu concluo que o grande problema da minha dissertação, assim, que eu apontei, foi que o direito ao esquecimento é reconhecido no Brasil, pode ser tutelado, mas os tribunais não o compreendem. Pelo como a gente pode verificar, a confusão do tema é grande, se mistura fontes, se mistura direito estrangeiro, fala de União Europeia quando não tem lei de proteção de dados pessoais aqui, o que eu acredito que seja prejudicial para a compreensão do tema e para a proteção da vítima. Esse que é o problema. Ok. Para a gente terminar, por favor, Alexandre. Sim, a aplicação do direito ao esquecimento no Brasil, né? Considerando que você não pode ir contra o buscador aqui em razão da jurisprudência atual. E aí você acaba tendo que ir diretamente contra o site. Quais são os riscos, né, de você acabar aplicando esse direito ao esquecimento de maneira desvirtuada aqui no país, né? Olha, professor Alexandre, eu acho o seguinte, ele já está sendo aplicado, o judiciário já está analisando os pedidos. Então, do mesmo jeito que eu acho que o funcionamento dos buscadores não foi debilitado, onde ele está sendo concedido de maneira massiva, que é na União Europeia, eu acho que não vai inviabilizar o funcionamento aqui. Eu acho que os buscadores têm que estar preparados de terem um corpo de advogados que lidem com proteção de direito à privacidade. Então, eu acredito que não vai gerar, isso eu concluí na minha dissertação, eu acho que o propósito da decisão europeia não foi gerar pedidos em massa, foi gerar o debate. Eu acredito nisso. Reflexões para o debate. O objetivo ali do Costerra, que era o espanhol, quando ele se direcionou, né, contra o buscador, eu acredito que não tenha sido esse. Tenha sido, será que nós não temos que compreender como o Poder Judiciário pode sopesar o nosso direito e balancear essa relação entre o buscador que está aqui e o internauta que está aqui? Então, eu acho que, sinceramente, eu posso estar enganada, né? O futuro pode mostrar o contrário, mas eu imagino que os buscadores vão continuar existindo e eles têm que estar preparados para esses pedidos, como eles vêm se preparando, só que acredito e espero, e agora eu faço uma provocação, que com uma argumentação melhor, não que seja dono da internet ou controle prévio, o debate poderia ser um pouco mais específico, até mesmo porque a informação não é varrida da internet, não é varrida da web, é um índice que o buscador fez da web. Então, eu acredito, eu espero que os buscadores venham com argumentações também melhores, se o tema for melhor defendido e melhor debatido. Ok, Luciana, muito obrigada pela sua exposição aqui na academia, por trazer um assunto tão atual e que ainda precisa de tanto debate, né, para ser compreendido melhor. Muito obrigada pela sua presença. Obrigada também aos debatedores, Tiago e Alexandre. Obrigado. E assim a gente encerra o Academia de hoje. Espero que você tenha gostado. Para rever os nossos programas, acesse tvjustiça.jus.br. E para ter o seu trabalho mostrado aqui no Academia, entre em contato conosco. O e-mail é academia@stf.jus.br. Um abraço e até a próxima. Tchau!